E aí pessoal, mais um Conectado começando para te deixar por dentro de todas as novidades de tecnologia da última semana e também para você conferir algumas dicas bem legais desse universo. Por exemplo, no programa de hoje você vai conhecer uma cadeira vestível para não ter mais que esperar em pé. Já pensou em poder bloquear todos os sons indesejáveis? É isso que um fone de ouvido especial é capaz de fazer. O implante de chips já é uma realidade e tem sido sondado até por empresas brasileiras. E a gente te mostra como a tecnologia pode ajudar a melhorar a vida dos idosos. Legal, né? Então não sai daí que o Conectado está no ar. Já pensou em investir uma cadeira e poder ficar sentado em qualquer lugar? Parece uma solução bem-vinda para quem fica muito tempo esperando em filas, né? Dá só uma olhada nessa novidade. A cadeira vestível é uma espécie de exoesqueleto flexível e foi desenvolvida pela Nune, uma empresa alemã de tecnologia. Para usar, basta dobrar as pernas e fixar a cadeira. Essa invenção aguenta até 200 quilos e pode ser adaptada para todos os tamanhos. O produto já passou da fase de testes e está sendo produzido, mas ainda não tem data de lançamento oficial. Não existe também nenhuma previsão de valores. A combinação entre um ser humano desastrado e um celular caro pode muitas vezes ter um resultado ruim. Por isso, algumas pessoas acabam optando por um aparelho sem muitos recursos para minimizar danos. Mas tem um smartphone da Motorola que pode mudar essa realidade. Conheça o Moto Z2 Force, que une alto desempenho e resistência. Segundo a fabricante, a tela do aparelho é inquebrável. A Motorola diz também que esse é o melhor smartphone que a marca já lançou. Mas olha só, nada de ficar jogando o celular no chão. Apesar da tela ser de alta durabilidade, o resto do aparelho pode sofrer danos com fortes impactos. O Moto Z2 Force traz especificações técnicas satisfatórias. São 64 GB de memória interna, 6 GB de memória RAM e um processador Snapdragon 835. Quanto à bateria, o aparelho atinge quase 14 horas de uso contínua, enquanto celulares top de linha da Apple e Samsung não passam de 10. Mas no aspecto câmera, os concorrentes saem na frente. Apesar disso, o usuário vai conseguir fazer fotos boas e bem iluminadas. Para os desastrados que ficaram interessados, o aparelho custa R$3.000 e pode ser comprado em lojas físicas e virtuais. Bem bacana esse celular, né? E ainda falando em smartphones, se tem uma coisa que deixa as pessoas aterrorizadas é a possibilidade de ter o celular invadido por vírus. Mas olha, dá para se prevenir quanto a isso. É só baixar um aplicativo de antivírus. Para os usuários do Android, existe o Enlab V3 Mobile Security, disponível gratuitamente para download. Segundo especialistas, esse é o melhor app para proteger o celular. Mas eles também dizem que o melhor jeito de se prevenir mesmo é evitar baixar aplicativos clandestinos ou que não estejam na Play Store. Então, se prevenir, né? Às vezes a gente ouve umas coisas que não quer ouvir, né? Coisas que são desnecessárias ou que atrapalham algo mais importante que estamos fazendo. Agora imagina só ter um fone de ouvido que bloqueia esses sons e preserva só os sons que são importantes. Ótimo, né? Isso já é uma realidade. Eles se chamam Hear One, custam $200 e são fones intra-auriculares sem fios. Apesar de bem parecidos com os AirPods da Apple, esses fones foram desenvolvidos pela Doppler. Os Hear One captam e analisam os ruídos do ambiente e em tempo real. Então, cada tipo de som é identificado, como vozes, barulho de carro ou choro de um bebê. Por meio de um app, o usuário determina o que deseja ouvir e aí os fones bloqueiam ou diminuem todo o resto, emitindo uma onda sonora contrária, que anula os ruídos. Isso é bem útil em várias situações. Dá para ouvir música na rua com segurança, sem ignorar a buzina de um carro perto de você. Dá também para escutar rádio sem ficar desatento ao choro do filho, ou se concentrar no trabalho sem deixar de ouvir o chefe chamando. Mas apesar de toda essa independência, os Hear One ainda precisam de um smartphone para funcionar. Eu quero um fone de ouvido desse assim, imediatamente. E no próximo bloco você vai conhecer um cobertor inteligente para regular a temperatura da cama. O implante de chips em funcionários está mais perto do que você pode imaginar. E tecnologia e pessoas mais velhas pode sim ser uma boa combinação. É depois do intervalo, então sai daí que a gente volta já.
A gente já falou aqui no Conectado sobre um travesseiro inteligente. Agora, chegou a vez de mostrar um cobertor inteligente. Assim como o travesseiro, esse dispositivo também regula a temperatura de cada lado da cama e promete ajudar na hora de dormir. Friorentos e calorentos não mais vão precisar discutir e vão poder compartilhar a mesma coberta. Os criadores garantem que o Smart Duvet é realmente o primeiro edredom inteligente do mercado. O sistema tem câmaras de ar e condutores separados em seções diferentes. Cada usuário pode escolher a temperatura do lado em que está na cama. E tudo é feito por meio de um aplicativo que usa tecnologia Wi-Fi e já está disponível para sistemas iOS e Android. A invenção é útil para pessoas com artrite ou doenças que podem se agravar com alterações na temperatura. Também é recomendada para quem sua muito ou quem quer reduzir a incidência de germes na cama, já que a tecnologia ajuda a eliminar a umidade excessiva. Também não é preciso se preocupar se a cama ficou desarrumada. O edredom pode se arrumar na cama também por um comando eletrônico. A tecnologia da cama que se arruma sozinha já havia sido patenteada por essa mesma empresa e por outras do setor há alguns anos. O cobertor foi financiado por campanhas virtuais e o mais barato custa $200, aproximadamente R$ 610. Os brasileiros já podem comprar os produtos da linha Zenfone 4 e a nova linha chegou cheia de novidades para competir com os aparelhos da LG, Motorola e Samsung. Dá só uma olhada. Uma das maiores atrações do aparelho é a câmera. Todos os aparelhos têm 2 câmeras e permite tirar fotos de ângulos diferentes. Outra novidade é a relação com a configuração de fábrica. Antes, os smartphones vinham com diversos apps instalados. Agora, isso não acontece mais. Apenas serviços como gerenciadores de arquivos, gravadores de som e backup na nuvem já vêm no aparelho. Os aparelhos estão disponíveis no site oficial da empresa e também em outras lojas online. Os preços variam entre R$ 1.200 e R$ 2.700. Pensar em chips implantados em pessoas pode parecer uma realidade bem distante, né? Mas olha só, pode não estar tão distante assim. Uma empresa americana já está implantando chips nos funcionários e tem até empresa brasileira interessada nessa tecnologia. Quando a empresa americana Three Square Market anunciou que implantaria chips, a reação de choque foi imediata. Entre críticas e elogios, os executivos da companhia dizem que a tecnologia é boa tanto para patrões quanto para funcionários. A implantação de chips surgiu por causa de uma parceria com uma empresa sueca. No início, a ideia era usar o dispositivo apenas para pagamentos, mas a tecnologia acabou tomando outros rumos. O sistema foi integrado também à abertura de portas, deslocamento dentro da empresa e até para acesso aos computadores. O pequeno chip parece inofensivo. Ele é composto por uma capa de vidro compatível com a pele humana e não precisa ser carregado. Cada unidade custa $295, algo como R$ 930. As vantagens, segundo a Three Square, são muitas. O dispositivo possibilita mais segurança e privacidade de dados pessoais, e também mais agilidade nos processos operacionais de uma companhia. E quem não quiser implantar o chip, vai poder optar por uma pulseira. A empresa responsável afirmou também que está devolvendo um dispositivo para colocar no relógio. Solução é o que não vai faltar. E o Brasil deve ser um dos próximos mercados a receber essa novidade. Segundo a companhia, 2 empresas brasileiras já manifestaram interesse pela tecnologia. Só não há previsão de quando isso deve acontecer por aqui. A tecnologia está aí para fazer parte de tudo. Cada vez mais surgem aplicativos e dispositivos que servem para melhorar a nossa vida. E quem pode precisar mais dessa ajuda, na maioria das vezes, não se dá tão bem assim com tecnologia, os idosos. Mas a gente vai mostrar agora 2 soluções que vão dar bastante autonomia e realmente fazer a diferença. A gente sabe o quanto é chato ter que tomar remédios regularmente e acabar esquecendo, né? A empresa MedMinder desenvolveu então a Maia, uma caixa de comprimidos que fala. A caixa tem 28 compartimentos para que a pessoa possa organizar os comprimidos. Dá para separar entre os 7 dias da semana e os períodos da manhã, tarde e noite. E se o usuário se esquecer de algum dos comprimidos, a caixa emite um sinal visual. Caso mesmo assim a pessoa não abra o compartimento e pegue o remédio, a caixa aciona o celular do usuário ou envia um e-mail para alguém da família dele.
A caixa já está à venda na Europa e custa 34 euros, aproximadamente R$ 125. Outra solução é o relógio SOS. O Safety Rush serve para que os idosos possam pedir ajuda em caso de emergência. O sistema ativa um alarme e chama ajuda. O dispositivo funciona como um smartphone. O usuário pode ir falando com o contato de emergência. Durante o dia, o aparelho também envia perguntas visuais e sonoras à pessoa para confirmar se está tudo bem. Para quem ficou interessado, o relógio custa $94, aproximadamente R$ 295. E é com essa notícia que eu vou ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato, manda um e-mail lá para redação@unicesumar.edu.br. Você também pode falar com a gente lá na nossa página no Facebook. Não esquece também de curtir a página, hein? Eu espero vocês na semana que vem, às 15 para meio-dia, aqui na TV Unicesumar. Até mais!